Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Bem, então vamos dar início aos nossos estudos do livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, né, dos transtornos mentais de Dal Gallardo, né, Paulo Dal Gallardo. Mas antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouco da minha intenção, né, em estudarmos esse livro, tá? Porque, assim, eu vou percebendo que muitas pessoas se sentem perdidas nos atendimentos, vamos dizer assim, ó, do meio para o final do atendimento, não estou falando da sessão, mas do processo, porque ela tem dificuldade em fazer um diagnóstico, tá? Em ter uma ideia aí da avaliação diagnóstica, né? Entanto, a gente só consegue construir um bom plano de tratamento a partir do momento que a gente tem uma ideia, né, de onde a gente está partindo, né, e aí, nesse sentido, a gente tem que ir aliás, a gente tem que ir, não, a gente tem que fazer uma boa avaliação diagnóstica, né, para saber do que a gente está falando, para saber do que a gente está tratando, porque senão fica tudo muito vago, né, e aí até mesmo o paciente fica sem saber, né, qual o objetivo terapêutico e até mesmo que ele tem, né. Então, eu decidi fazer esse encontro aí, baseado nesse livro, né, para a gente ir tendo mais conhecimento, tá, de como se faz aí uma boa avaliação, né, inicial aí do paciente, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, porque eu tô com um livro digital, e aí eu acredito que vai ser mais didática a nossa conversa aqui, né? E para você que também, de repente, está sem um livro, para me acompanhando, né? Então, vamos lá. A gente vai ler o primeiro capítulo apenas, tá? Ele tem aí 6 páginas, tá? E aí a gente vai indo de capítulo a capítulo. Mas, antes, deixa eu passar rapidamente para falar aí, de repente, né? Dos capítulos dos quais a gente vai ler e que vai nortear, né? Nossos encontros aqui, tá? Então, olha aí, ó. Ele é dividido em 3 partes, se não me engano, tá? 3 partes, tá? Olha aí, ó. A primeira parte vai falar dos aspectos gerais da psicopatologia, tá? E aí é dividido ó, em 7 capítulos, né? Que fala da introdução geral à semiologia psiquiátrica. O capítulo 1, né? O qual a gente vai ler hoje. Capítulo 2, definição de psicopatologia e ordenação dos seus fenômenos. Capítulo 3, os principais campos e tipos de psicopatologia. O 4, a questão da normalidade e da medicalização. Olha aí que legal, hein? Né? Capítulo 5, contribuições das neurociências à psicopatologia. 6, contribuições da filosofia à psicopatologia. E 7, princípios gerais do diagnóstico psicopatológico, tá? Bem legal aí, né? E aí, já na parte 2, fala sobre a avaliação do paciente e funções psíquicas alteradas. Olha aí, hein? Então, no capítulo 8, ele vai falar da avaliação do paciente, olha que legal aí, né? Eu estava comentando agora, né, sobre uma avaliação inicial. O 9, a entrevista com o paciente. 10, aspecto geral do paciente, comunicação não verbal. E aí, os próximos capítulos vai falar das funções psíquicas elementares e suas alterações no exame do estado mental, tá? Então, no 11, ele vai falar da introdução às funções psíquicas elementares, a consciência e suas alterações, a atenção e suas alterações, a orientação e suas alterações, as vivências do tempo e do espaço e suas alterações. Já no capítulo 16, né? A senso-percepção e suas alterações, incluindo a representação e a imaginação. 17, a memória e suas alterações. 18, a afetividade e suas alterações. 19, a vontade e a psicomotricidade, o agir e suas alterações. 20, o pensamento e suas alterações. 21, o juízo de realidade e suas alterações, no caso, o delírio. 22, a linguagem e suas alterações.
E ele também vai falar, ó, né, 4 capítulos que vai falar das funções psíquicas compostas e suas alterações. Capítulo 23, introdução às funções psíquicas compostas. 24, o eu, o self, psicopatologia. 25, a personalidade e suas alterações. E 26, inteligência e cognição social, tá? E, por fim, a parte 3, as grandes síndromes psicopatológicas. Olha aí, né, de repente é importante a gente saber, vai contribuir muito, né, nessa avaliação inicial. Capítulo 27, do sintoma à síndrome. 28, as síndromes da psicopatologia, os transtornos e os modos de proceder em relação ao diagnóstico. Deixa eu perguntar aqui para vocês se o som tá bom, porque eu mudei hoje de computador, e aí eu fico meio perdida, né, sem saber se tá bom. Eu acredito que esteja, né? Aqui Então está vamos lá. ótimo. Ai, que bom. Obrigada, obrigada. 29, síndromes depressivas. 30, síndromes maníacas e transtorno bipolar. 31, síndromes ansiosas e síndromes com importante componente de ansiedade. 32, síndromes psicóticas, quadro de aspectos da esquizofrenia e outras psicoses. 33, síndromes psicomotoras. Síndromes, não vou falar o capítulo, tá? Para a gente ir adiantando aqui o tempo. Síndromes relacionadas ao comportamento alimentar, transtornos devidos ou relacionados a substâncias e comportamentos aditivos, síndromes relacionadas ao sono, sexualidade e psicopatologia, transtornos neurocognitivos, síndromes mentais orgânicas, demência e outros transtornos neurocognitivos de longa duração, e síndromes relacionadas à cultura. Uau, quanto conteúdo, não? Importante aí para nortear nossos estudos, deixa eu ir para a página 19, nossos estudos e o atendimento, né, com os pacientes. Bem, então, meninas, vamos lá iniciar nossa caminhada aqui. Capítulo 1, Introdução Geral à Semiologia Psiquiátrica. Olha uma frase que ele sempre começa nos capítulos. Uma frase não, né? Um pequeno trecho aí de José Saramago. Um dia escrevi que tudo é autobiografia, que a vida de cada um de nós a estamos contando em tudo quanto fazemos e dizemos, nos gestos, na maneira como nos sentamos, como andamos e olhamos, como viramos a cabeça ou apanhamos um objeto no chão. Queria eu dizer, então, que, vivendo rodeados de sinais, nós próprios somos um sistema de sinais. Interessante, não? Interessante. Esse sistema de sinais eu interpreto como a gente tem os estímulos fora, né? Nosso comportamento, né? Não só comportamento, nossos pensamentos automáticos, né? Nossos sentimentos, as emoções e também o comportamento são respostas a esses estímulos, né? Enfim, vamos lá, começar aqui. O que é semiologia? Em geral, e semiologia médica e psicopatológica. A semiologia, tomada em um sentido geral, é a ciência dos signos, não se restringindo, obviamente, à medicina, à psiquiatria ou à psicologia. É campo importante para o estudo da linguagem, semiótica linguística, da música, semiologia musical, das artes em geral e de todos os campos de conhecimento e de atividades humanas que incluam a interação e a comunicação entre dois interlocutores por meio de sistemas de signos. Já a semiologia psicopatológica, por sua vez, é o estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais. Olha que legal aí. Estudo dos sinais e sintomas. A semiologia psicopatológica, né? Entende-se por semiologia médica o estudo dos sintomas e dos sinais das doenças, o qual permite ao profissional da saúde identificar alterações físicas e mentais, ordenar os fenômenos observados, formular diagnósticos e empreender terapêuticas.
Embora esteja intimamente relacionada à linguística, a semiologia geral não se limita a esta, uma vez que o signo transcende a esfera da língua. São também signos os gestos, as atitudes e os comportamentos não verbais, os sinais matemáticos, os signos musicais, etc. De fato, a semiologia geral, como ciência dos signos, foi postulada pelo linguista suíço Ferdinand de Saussure, em 1916, que afirmou: pode-se, então, conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social. Chamá-la-emos de semiologia, do grego semio, que significa signo. Ela nos ensinará em que consistem os signos que leis os regem. Charles Morris, 1946, discrimina 3 campos distintos no interior da semiologia. No caso, é a semântica, responsável pelo estudo das relações entre os signos, dos objetos a que se referem. A sintaxe, que compreende as regras e leis que regem as relações entre os vários signos de um sistema. E, por fim, a pragmática, que se ocupa das relações entre os signos e seus usuários, os sujeitos que o utilizam concretamente em situações e contextos sociais e históricos do dia a dia. O signo é o elemento nuclear da semiologia. Ele está para a semiologia, assim como a célula está para a biologia e o átomo para a física. O signo é um tipo de sinal. Define-se sinal como qualquer estímulo emitido pelos objetos do mundo. Assim, por exemplo, a fumaça é um sinal do fogo, a cor vermelha, do sangue, etc. O signo é um sinal especial, sempre provido de significação. Desta forma, na semiologia médica, sabe-se que a febre pode ser um sinal / signo de uma infecção, ou a fala extremamente rápida e fluente pode ser um sinal / signo de uma síndrome maníaca. A semiologia médica e a psicopatológica tratam particularmente dos signos que indicam a existência de transtornos e patologias. Uau, achei forte esse parágrafo, não? Não é? O comportamento, no caso, né, ele é resultado, né, de repente, de algo aí que acontece antes, né? Enfim. Os signos de maior interesse para a psicopatologia são os sinais comportamentais objetivos, verificáveis pela observação direta do paciente, e os sintomas, isto é, as vivências subjetivas relacionadas pelo indivíduo, suas queixas e narrativas, aquilo que o sujeito experimenta e de alguma forma comunica a alguém. Sá Júnior, 1988, apresenta uma definição de sintoma e sinal um pouco diferente. Ele discrimina os sintomas objetivos, observados, porque no caso é observado pelo examinador, dos sinais subjetivos, percebidos apenas pelo paciente. Os sinais, por sua vez, são definidos como dados elementares das doenças que são provocados, ativamente evocados, pelo examinador. Sinal de Homberg, sinal de Babinski, etc. Olha só, deve ser as pessoas que, né, descobriram, né, a origem desses sinais aí, de repente. Segundo o linguista russo Roman Jakobson, 1896 a 1982 ele viveu, né, já os antigos filósofos estoicos desmembraram o signo em 2 elementos básicos, signas, que é o significante, e signatum, ou significado. Assim, todo signo é constituído por esses 2 elementos, o significante, que é o suporte material, o veículo do signo, e o significado, isto é, aquilo que é designado e que está ausente, o conteúdo não veiculado. De acordo com o filósofo norte-americano Charles Peirce, segundo as relações entre o significado, que é o conteúdo, e o significante, suporte material, de um signo, há 3 tipos de signo: o ícone, o
indicador e o símbolo. Uau, vai ficando cada vez mais profundo aí, né? Bem, vamos ver agora o que é ícone. Ícone é um tipo de signo no qual o elemento significante evoca imediatamente o significado, graças a uma grande semelhança entre eles, como se o significante fosse uma fotografia do significado. Deixa eu dar uma pausa aqui e voltar para a tela, porque eu não estou na tela, sabe, vendo vocês. Se caso vocês quiserem falar algo, sabe, ou tiver alguma pergunta, pode deixar no texto, que eu vou vendo aqui no texto ao lado, tá bom? Mas fiquem à vontade. Fotografia do significado. O desenho esquemático no papel de uma casa pode ser considerado um ícone do objeto. No caso do indicador, o índice, a relação entre o significante e o significado é de contiguidade. O significante é um índice, algo que aponta para o objeto significado. Assim, uma nuvem é um indicador de chuva e a fumaça de fogo. O símbolo, por sua vez, é um tipo de signo totalmente diferente do ícone e do indicador. Aqui, o elemento significante e o objeto ausente de significado são distintos em aparência e sem relação de contiguidade. Não há qualquer relação direta entre eles. Trata-se de uma relação puramente convencional e arbitrária. Entre o conjunto de letras agrupadas CASA, no caso é a casa, né? E o objeto casa, não existe qualquer semelhança visual ou de qualquer outro tipo, o que constitui uma relação totalmente convencional. Por isso, o sentido e o valor de um símbolo dependem necessariamente das relações que este mantém com os outros símbolos do sistema simbólico total. Depende, por exemplo, da ausência ou presença de outros símbolos que expressam significados próximos ou antagônicos a ele. Uau, como é nesse sentido que eu entendo, né, que ele está trazendo, é que a interpretação, né, no caso que as pessoas vão fazendo dos eventos, é muito singular e particular, né, e aí nesse sentido, o olhar do terapeuta, né, e aí eu acho que a bagagem, digamos assim, que o terapeuta tem, contribui muito nesse sentido no raciocínio clínico, né, o que eu quero dizer com isso? De conseguir fazer a distinção entre uma fala coerente, né, ao fazer ali o exame do estado mental, no caso, né, percebe que a fala do paciente está coerente ou não, né, se ela está distorcida, né, distorcida, por exemplo, um paciente que está deprimido, por exemplo, né, eles ficam muito negativos, muito para baixo, né, e se a gente não se atentar, a gente acaba, às vezes, até acreditando, né, o que eles falam, né, porque eles falam com uma convicção, né, com uma verdade, com uma firmeza, né, e aí é onde a gente tem que fazer a distinção, né, e diagnosticar as psicopatologias, né, que é o que ele traz aqui, né, pelo meu entendimento, né, não sei se eu estou errada, tá, se vocês quiserem falar, fica à vontade, viu? Bem, vamos continuando, então, ó. É, a dimensão dupla do sintoma psicopatológico, indicador e elemento simbólico ao mesmo tempo. Os sintomas médicos e psicopatológicos têm como signos uma dimensão dupla. Eles são tanto o índice, que é o indicador, como um símbolo. O sintoma como índice sugere uma distinção que está em outro ponto do organismo, ou do aparelho psíquico. Porém, aqui, a relação do sintoma com a disfunção de base é, em certo sentido, de contiguidade. A febre pode corresponder a uma infecção que induz os leucócitos a liberarem certas citocinas, que por sua ação no hipotálamo produzem o aumento da temperatura. Assim, o sintoma febre tem determinada relação de contiguidade com o processo infeccioso de base. Além de tal dimensão de indicador, os sintomas psicopatológicos, ao serem nomeados pelo paciente,
por seu meio cultural ou pelo médico, passam a ser símbolos linguísticos no interior de uma linguagem. No momento que se recebe um nome, o sintoma adquire o status de símbolo, de signo linguístico arbitrário, que só pode ser compreendido dentro de um sistema simbólico dado em determinado universo cultural. Desta forma, a angústia manifesta-se e realiza-se ao mesmo tempo como mãos geladas, tremores e aperto na garganta, que indicam, por exemplo, a disfunção no sistema nervoso autônomo. E, ao ser tal estado designado como nervosismo, neurose, ansiedade ou gastura, passa a receber certo significado simbólico e cultural, por isso convencional e arbitrário. Uau, hein? E delicado fazer uma avaliação, né? Porque tem a ver, você vê quando se nomeia, né? Quando se dá, aliás, o diagnóstico, né? Vamos dizer assim, ou ele fala aqui, né? Aqui, ó, quando o sintoma adquire o status de símbolo, não é? Pode ser algo, vamos dizer assim, normal, que é uma disfunção do sistema nervoso, né, autônomo, a pessoa sentir mãos geladas, tremores e aperto na garganta, ou seja, pode ser normal em relação a uma situação que ele está vivenciando, né? Qualquer outra pessoa diante de altura, por exemplo, não sei, um exemplo, tá, né? Pode apresentar esses sintomas, né? Não é nada de anormal, mas se designar, olha aí, ó, como estado de nervosismo, neurose, ansiedade ou gastura, já pode partir de uma interpretação simbólica e cultural, né? Bem, continuando, que só pode ser adequadamente compreendido e interpretado, tendo-se como referência um universo cultural específico, um sistema de símbolos determinado. A semiologia psicopatológica, portanto, cuida especificamente do estudo dos sinais e sintomas produzidos pelos transtornos mentais, signos que sempre contêm uma dupla dimensão. Tá, vamos lá, continuando, que eu acho que esse é o último tópico, eu acho, vamos lá. Divisões da semiologia. A semiologia, tanto a médica quanto a psicopatológica, pode ser dividida em duas grandes sub-áreas, né? Semiotécnica ou semiogênica. A semiotécnica refere-se a técnicas e procedimentos específicos de observação e coleta de sinais e sintomas, assim como da descrição de tais sintomas. No caso dos transtornos mentais, a semitécnica concentra-se na entrevista direta com o paciente, seus familiares e demais pessoas com as quais convive. A coleta de sinais e sintomas requer a habilidade sutil em formular as perguntas mais adequadas para o estabelecimento de uma relação produtiva e a consequente identificação dos signos dos transtornos mentais. São fundamentais o tipo de perguntas e como e quando fazê-las, assim como o modo de interpretar as respostas e a decorrente formulação de novas perguntas. Além disso, é crucial, sobretudo, para a semiotécnica, em psicopatologia, a observação minuciosa, atenta e perspicaz do comportamento do paciente, do conteúdo do seu discurso e seu modo de falar, da sua mímica, da postura, da vestimenta, da forma como reage, do seu estilo de relacionamento com o entrevistador, com seus familiares e, eventualmente, com outros pacientes. Já a semiogênese, por sua vez, é o campo de investigação da origem, dos mecanismos de produção, do significado, do valor diagnóstico e clínico dos sinais e sintomas. Por fim, alguns autores utilizam o termo propedêutica médica ou psiquiátrica para designar a semiologia. O termo propedêutica
de modo geral, é empregado em várias áreas do saber para designar o ensino prévio, os conhecimentos preliminares necessários ao início de uma ciência ou filosofia. Prefiro o termo semiologia à propedêutica, mas reconheço que a semiologia psicopatológica, como propedêutica, pode ser concebida como uma ciência preliminar, necessária a todo estudo psicopatológico e prática clínica em psiquiatria e em psicologia clínica. Ah, quantos termos técnicos são? Muito. Eu ia até te perguntar em relação a isso, Silvia. Assim, basicamente seria que na prática clínica a semiotécnica é como se ela fosse ajudar a identificar e descrever esses sintomas, e tipo, a semiogênese fosse explorar as causas. É isso, né? Boa, exato. Isso mesmo. Tá? Importante, né, a gente se atentar, né, essas divisões, né, semiotécnica e semiogênese, veja você, tá? Por isso que antes, não é, de construir um plano de tratamento, né, é preciso existir essa avaliação, e o que eu quero dizer que às vezes a avaliação leva a várias sessões, né, não é? Porque não é só a linguagem verbal, né? Eu acredito que a linguagem verbal representa 10% que a pessoa vai trazendo, né? É Tem que ter verdade. uma linguagem também não verbal, né? Enfim, né? Enfim, o objetivo é a gente levar um bom trabalho, porque assim, eu não sei vocês, mas eu me sinto confortável quando a gente consegue, de fato, se aproximar né, desse universo subjetivo do paciente, né? Ter contato com esse lugar a partir dessa fala, né? Porque, enfim, né? Eu acho importante aí a gente ter essas ferramentas, esses recursos úteis aí, né, para o nosso trabalho. Bem, continuando, vamos lá. Ó. Já está para finalizar aí, pronto, é só esse último tópico. Síndromes e entidades nosológicas que falam sobre os transtornos específicos, né? Então, vamos lá. Ó. Na prática clínica, os sinais e os sintomas não ocorrem de forma aleatória. Surgem certas associações, certos clusters, que são agrupamentos, mais ou menos frequentes. Define-se, portanto, as síndromes como agrupamentos relativamente constantes e estáveis de determinados sinais e sintomas. Entretanto, menina, deixa eu dar uma pausa, que minha cachorrinha tá aqui. Impossível, peraí. Continuando. Define-se, portanto, as síndromes como agrupamento relativamente constantes e estáveis de determinados sinais e sintomas. Entretanto, ao se delimitar uma síndrome, como síndrome depressiva, demencial, paranoide, etc., não se trata ainda da definição e da identificação de causas específicas, de um curso e evolução relativamente homogêneos e de uma estrutura básica do processo patológico. A síndrome é puramente uma definição descritiva de um conjunto momentâneo e recorrente de sinais e sintomas. Uau, hein? Define-se em medicina e psiquiatria entidades nosológicas, doenças ou transtornos específicos, como esquizofrenia, doença de Alzheimer, anorexia nervosa, etc. Anorexia nervosa, etc. São os fenômenos mórbidos nos quais pode-se identificar ou pelo menos presumir com certa consistência certas causas ou fatores causais, que são a etiologia, um curso relativamente homogêneo, certos padrões evolutivos e estados terminais típicos. Além disso, das entidades nosológicas ou transtornos, busca-se identificar mecanismos psicológicos e psicopatológicos característicos, antecedentes genéticos familiares, algo específico,
e respostas a tratamentos e intervenções mais ou menos previsíveis. Em psicopatologia e psiquiatria, frequentemente somos obrigados a trabalhar no âmbito das síndromes, pois, muitas vezes, o diagnóstico preciso de entidades nosológicas, doenças ou transtornos específicos é difícil ou incerto. Faz sentido, né? Porque é tudo tão subjetivo, né? Embora muitos esforços tenham sido, há mais de 200 anos, nossa, empreendidos no sentido de se identificar transtornos mentais específicos bem delimitados, na prática, isso ainda não se consegue em todos os casos clínicos. Nossa, gente, que forte isso. Eu vou repetir. Cadê? Embora muitos esforços tenham sido, há mais de 200 anos, empreendidos no sentido de identificar transtornos mentais específicos bem delimitados, na prática, isso ainda não se consegue em todos os casos clínicos. Gente, uau! Então, assim, né, a gente não precisa se sentir, talvez, menos profissional por não conseguir, de repente, fazer um diagnóstico, né? Bem, Vidal Galarrond está falando quem sou eu. Bem, para ir finalizando, cabe ainda lembrar que o reconhecimento dessas entidades não tem apenas um interesse científico ou acadêmico, valor teórico. Ele geralmente viabiliza ou facilita o desenvolvimento de procedimentos e intervenções terapêuticas e preventivos mais eficazes, que significa um valor pragmático, né? Uau, então é isso. Então é isso, e aí no nosso próximo encontro a gente, né, vai para o capítulo 2, que vai falar sobre a definição de psicopatologia e ordenação dos seus fenômenos. Mas, né, voltando aí ao capítulo 1, já traz bastante informação, né, que de repente norteia aí o nosso trabalho, né, enquanto fase de avaliação diagnóstica, né. Enfim, achei bem interessante, bastante conteúdo aí, bastante rica, né, as informações, né, acho muito bacana a gente ter um trabalho muito próximo, né, porque esse livro, eu percebo, tá, que é mais voltado para a área médica, né, psiquiátrica. Claro que ele cita aí os psicólogos clínicos, né, mas nem todos os psicólogos, tá, eu vou percebendo isso, tem segurança, né, na hora de trabalhar aí com o diagnóstico, né. Tanto é que muitos psicólogos enviam para o neuropsicólogo, né, porque eles têm as ferramentas aí. E sim, tá, esse livro, ele traz, que eu estava lendo aqui, a introdução, o prefácio, que ele fala que ele traz o Hot Seat, que é o prefácio, aqui, ó, Hot Seat, que eu vou buscar ainda onde que tá. Ele fala aqui, ó, onde a gente pode acessar materiais complementares, como instrumentos, escalas, modelos de histórias clínicas que auxiliarão em sua prática clínica, textos históricos citados no livro, para interessados em conhecer a história da psicopatologia e suas bases conceituais. Enfim, né, parece aí, de repente, olha aí, instrumentos, né, escalas, pode ajudar aí, né, nesse sentido na avaliação. E como eu disse aí no início do vídeo, né, a intenção de eu estudar, né, começar o estudo em cima desse livro, é, a gente, de certa forma, se sentir segura aí para fazer uma boa avaliação, entende? Porque eu percebo que quando a gente não tem clareza, né, do que está acontecendo ali com o paciente, fica meio solto ali, né, as próximas caminhadas, né? Porque se a gente não tem, de certa forma, clareza, que no caso é a avaliação, a gente sai do nada e vai para um lugar nenhum, sabe assim? E aí fica encontros meio soltos, sabe? Eu sinto isso muito com adolescentes. Nossa, os adolescentes, eles falam um pouco, mas assim, eu acho a mente deles fantástica. Porque eu atendo adolescente e adulto, sabe? Meu foco é adolescente e adulto. E aí eu percebo que os adolescentes, eles se sentem um pouco desconfortáveis em falar, mas eles pegam muito rápido, como eles não têm bloqueios, como é bacana, assim, sabe, a pessoa se permitir no processo de autoconhecimento quanto antes.
para não ter bloqueios lá na frente, sabe? Enfim. Enfim, meninas, é isso. Pode só Olha, eu posso só pedir para a Lívia repetir o que ela falou sobre semiogênica e semiotécnica? Claro, quando eu trouxe para ela a pergunta. Na verdade, foi uma pergunta, né? Que eu estava procurando entender referente a isso. Mas eu trouxe, deixa eu só ver onde eu anotei. Só um minuto. posso te ajudar, Lívia, se quiser. Eu trouxe que a semiotécnica são técnicas para observar e descrever sinais e sintomas, como entrevistas e os exames. E a semiogênese seria ali o estudo da origem e o significado daqueles sinais e daqueles sintomas. É isso mesmo, né, Silvia? Exato, exato. É a Nara que está perguntando, né, Nara? Isso, fui eu que perguntei, sim. Legal. Olha, Nara, você sabe, quer ver, ó, aqui, ó, tá nesse tópico aqui, é o antepenúltimo, ó, que ele fala da divisão da semiótica, divisão da semiótica. Essa divisão, né, essa divisão está em duas partes, que ele fala aqui, ó, semiotécnica e a semiogênese, tá? Se você quiser, depois eu posso até também printar ou copiar e colar essa parte aqui e te enviar, né, dessa distinção que ele faz. Tá bom? Não, eu tenho o livro. Ah, legal. Legal, então, Tenho, ó. eu estou acompanhando aqui pelo livro. Ah, legal. Ai, caramba, aqui não tem página. Aqui não tem. Mas, enfim, ó. Tá aí no primeiro capítulo, né, ó. Divisões da semiologia. Vocês sabem, meninas, que assim, tá? Eu tô lendo junto com vocês, tá? Eu não li esse livro, não. Eu acho legal quando a gente vai junto, porque a gente vai mais longe, a gente se compromete mais, né? É verdade. Um dos objetivos de eu convidar vocês para estudar é para mim também. Porque sozinho, enfim, né? A gente, sabe, às vezes vai colocando outras prioridades no caminho e vai deixando que de fato é importante, né? Então, assim, ó, tô lendo esse livro agora também com vocês, tá? E o que eu tenho para dizer, né, dessa leitura, é que tem muitos termos técnicos e, assim, é interessante voltar um pouco, porque, porque não sei se vocês perceberam isso, mas vem um nome. Dentro desse nome vem outro nome. Daqui a pouco vem outro, e vem outro, sabe? Que vai indo, né? E é importante, eu acho, que fazer essa distinção, porque ajuda para a gente ali na hora. Aqui, por exemplo, eu achei legal isso aqui que ele fala. Ó. Isso aqui, entre partes, eu já sabia. Cluster, que são agrupamentos. Ó, que é diferente das síndromes aí, ó. Quer ver? Eu vou ler de novo esse parágrafo. Na prática clínica, os sinais e os sintomas não ocorrem de forma aleatória. Surgem certas associações, certos clusters, olha aí, ó, que são agrupamentos mais ou menos frequentes. Define-se, portanto, síndromes. Ah, tá, síndromes como agrupamentos relativamente constantes e estáveis de determinados sinais e sintomas. Entendi. Então, dentro dos clusters, existe agrupamento de síndromes. Veja vocês, que parece um jogo, né? Enfim, não é? E, Eu achei bem difícil, viu, Silvia? Eu li esse capítulo antes da gente vir, porque eu sou estudante de psicologia, estou no 10º período. E então, de termos técnicos, para mim, é muito difícil ainda, porque eu comecei a atender recentemente nos estágios, mas eu ainda não tenho esse conhecimento, assim, essa bagagem que vocês têm. Então, quando eu fui ler, eu fiquei tanto tempo nisso, porque para mim eu não conseguia entender a diferença, por exemplo, da síndrome ansiosa com o transtorno de ansiedade generalizada, que é isso que ele vai trazendo, sabe? Então, para mim, parecia a mesma coisa, porque para mim era como se fosse eu falar sobre uma síndrome ou trazer o transtorno, para mim era o mesmo. E aí, no livro, nesse capítulo, ele traz muito em referente a isso, que a síndrome vai ser esse agrupamento de sintomas. E a tag vai ser a condição clínica, né? Que é a condição clínica específica ali. Mas eu achei muito bom, de verdade. que legal, que legal. Exatamente. E você sabe, Lívia, ó, você tá vendo como é bacana a gente, né, ler minuciosamente, que eu repeti essa parte aqui, ó.
na prática, isso ainda não se consegue em todos os casos clínicos, ou seja, identificar transtornos mentais específicos. Então, Lívia, não se sinta sozinha, tá? Não se sinta sozinha. E você sabe que atender, sabe? Vou falar a partir da minha experiência, ao longo de uma caminhada de mais de 10 anos, pouco mais. Não é só sobre conhecimento técnico, é conhecimento, bagagem de vida. O que eu quero dizer com isso? Tem esses dois conhecimentos, técnico e de vida, é onde entra o raciocínio clínico. E quando a gente vai atendendo ali, tá? Ouvindo, não é aquela vida, aquela pessoa que está na nossa frente, de certa forma se torna um trabalho artístico, por quê? Tá? Eu penso assim, porque quando a gente está ouvindo aquela pessoa, né, ela ou outra pessoa que não sabe o que é uma terapia, ela acha que é só uma conversa. Ah, senta no sofá é uma conversa. Não, é uma conversa focada e ao longo do desenvolvimento dessa conversa a gente vai jogando técnicas. Eu acho isso fantástico, isso se torna um trabalho artístico, sabe? Porque o paciente não percebe que a gente está fazendo perguntas muito específicas. E a gente também não pode, de certa forma, ser muito pontual e rígido, né? Isso tem a ver, eu acredito que com a construção de identidade do profissional. E aí vai a gente ali, sabe? Vai a gente, não tem como a gente se negar como a gente é, entende? Ah, tem que falar polido, tem que falar. Eu não sou assim, eu não sou essa pessoa, sabe? Eu demorei para entender isso. Por quê? Porque as pessoas que vão buscar nós, elas vão se identificar pelo que a gente é, tá? Tem esse ponto, sabe? Eu percebo isso. Então, por isso que pra gente também é importante a terapia, sabe? Porque se a gente não se aceitar, isso vai aparecer na sessão. Se a gente não se aceita, quem dirá o paciente? Quando eu entendi isso e me soltei, tudo fluiu. Tudo fluiu. E muitas vezes, só uma escuta é válida, não estou diminuindo o conhecimento técnico. Mas, pronto, entra a frase de Jung e diz, hora ou outra eu falo para os pacientes. Jung diz, quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Não é verdade? Ali não é um curso, né, onde a pessoa vai ter conhecimentos técnicos do que é psicologia, não, né? Mas isso daí é só com o tempo que a gente vai pegando esse manejo, e assim também, né? Pra fechar minha fala, que eu falo muito, é, eu acho que a gente tem que, eu acho que acima de tudo, gostar do que a gente faz, sabe? É se encontrar, é propósito, sabe? Porque vai de maneira natural, natural. Eu acredito muito que nós somos instrumentos, né? Mas é isso, né? Por tentativa e erro. Enfim, eu não sei, gostaria de ouvir vocês até. Pronto, a Lívia falou que está no 10º período, né? E as outras meninas, sabe? Quanto tempo se já atende? Enfim, a Nara estava falando, né? A Graciete. Graciete, falei com ela esses dias. Graciete, está no clube, Graciete. Seja bem-vinda. Bom, eu me formei em 85. Que Na legal, época que só se estudava Freud, não existia outra coisa. tá bom, olha que legal. Tá, Então, agora é que eu venho né, buscando as outras linhas, né? sim, Então, sim, 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 que legal, Nara, que legal. E assim, a TCC, né? Eu não sei se todas vocês, aliás, quais as abordagens que vocês utilizam, mas eu acredito que a TCC, ela vem, entre aspas, da psicanálise, né? Porque Aaron Beck, ele era psicanalista, né? Então, né, não são conversas tão distintas, né? E o que eu acho legal, logo que eu terminei a faculdade, a minha intenção era para ir para Jung, né? Gosto muito que Jung traz. Mas eu fui percebendo que a TCC
Meninas, voltei. Será que vocês estão aí? Caiu todinho o meu sinal. Mas é isso, meninas. Não sei se vocês estão aí. Enfim. Estou sim. Isso, ó, feliz com a participação de vocês, viu? Que bom. Né? Sempre enriquecedor aí estudar, né? A gente vai adquirindo cada vez mais conhecimento. E aí é isso, meninas. A gente se encontra então, no nosso próximo encontro do grupo de estudos. Eu acredito que vai ser daqui a 15 dias, tá? Não vai ser na sexta que vem, porque eu estou intercalando aí os estudos, inclusive se vocês quiserem participar, fique à vontade. Os estudos do livro de terapia dos esquemas, tá? Então aí eu vou intercalando. Tá bom? Mas as aulas vão ficando todas lá no canal do YouTube, grupo de estudos, tá bom? Meninas, e aí é isso. Uma boa noite para vocês. Minha garganta, tô meio gelado Boa hoje, noite. só por Jesus. Boa noite, um beijo para vocês, bom final de semana e obrigada aí pela participação de vocês, viu? Obrigada a você, Silvia, por esse Obrigada. momento tão rico, viu? Ai, que bom, fico feliz, que bom, que bom. Então é isso, meninas. Um beijo Boa para noite. vocês. Boa Boa noite noite. e até o próximo encontro aí, viu?